irmão que vem até aqui para orarmos. Não vou te apresentar não, porque acho que você é de casa, não é? Muito obrigado, viu? Você está com a gente. Deus abençoe e continue a derramar graça sobre a sua vida. Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de tudo que participamos nessa noite, até aqui neste culto, queremos pedir que o Senhor fale um pouco mais ao nosso coração. Dessa vez, através do teu servo, pastor, pela instrução e ministração do trono da graça, usando o teu filho como teu instrumento da propagação da tua mensagem para as nossas vidas nessa noite. Obrigado por ele estar conosco, com a sua família. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem deixado sobre os cuidados do teu servo. Que o Senhor mesmo continue a sustentá-lo e a usá-lo para a glória do teu nome, tanto hoje como pelo resto dos seus dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Trago um abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Retiro, o qual Deus tem nos dado o privilégio de pastorear já há algum tempo. Nossos irmãos estão ali na nossa igreja começamos ontem, está encerrando hoje a conferência dos nossos adolescentes. Então, o pessoal está ali trabalhando e Deus muito nos falou ontem. Ontem quem ministrou a nós foi o pastor Lucas Pacheco, pastor da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, é um dos pastores lá, junto com o pastor Carlito Paz, e foi uma bênção. Graças a Deus, fomos bem ministrados ontem pela palavra do Senhor. Aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui essa noite para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para tanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 22. Mateus 14, verso 22. Por gentileza, à medida que os irmãos forem achando o texto, vamos colocando em pé, para nós fazermos a leitura do texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me eu ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Deus, nós lemos a Tua palavra essa noite. Por graça e misericórdia, fala-nos através desta palavra. Todos nós estamos aqui prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar.
Portanto, ó Deus, a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Santo Espírito. Que as nossas mentes, os nossos corações sejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Portanto, ó Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Há uma expressão que não é muito comum no nosso dicionário, é a palavra compelir, aí, verso de número 22 do texto que lemos. Essa não é uma palavra que nós usamos comumente. E eu fui estudar sobre isso, fui entender o que é de fato compelir. E a gente recorre lá um pouquinho ao original e vê algumas coisas. Há uma tradução, que não é uma tradução muito usada por nós, a tradução brasileira. Eu acho que eles conseguiram naquela tradução captar melhor o que compelir quer dizer. A palavra compelir quer dizer muito mais do que uma simples direção. Jesus, o texto nos diz que Jesus, enquanto despedia as multidões, compeliu os discípulos a irem adiante dele para dentro do mar. Essa palavra compelir dá muito mais a ideia de que dá uma direção. A ideia do texto é uma ordem fática, é algo forte aí, que muitas vezes para nós a gente não consegue captar isso. Por favor, reverendo, o senhor pode me ajudar aqui? Só um minuto? Compelir não é assim, ó, por favor, por gentileza, sente-se ali. Não. Compelir é pegar no braço e pela força mandar. Por favor, sente aqui. Isso, muito bem. Desculpa ter segurado seu braço. Essa é a ideia de compelir. Jesus estava dando uma ordem, Jesus estava mandando aqueles discípulos, Jesus não estava colocando condições para que eles pudessem ir ou não para dentro daquele mar, Jesus estava ordenando, Jesus estava enviando, Jesus estava mandando que eles fossem. Isso é importante para a nossa compreensão do texto, porque quando a gente começa a entender isso, pelo menos para mim, surge uma dúvida na minha mente, que é a dúvida é o seguinte: será que Jesus não sabia que aqueles discípulos, ao irem para o mar, não seriam açoitados pelo vento, pelas dificuldades que aquele mar apresentava? Será que Jesus foi pego de surpresa? Será que ele mandou sem conhecer o que eles estariam passando lá do outro lado? É lógico que não. Quando Jesus ordena para que eles fossem para o mar, Jesus sabia exatamente o que eles iriam passar dentro daquele mar. De tal forma que eu entendo pela ênfase desse texto é que Jesus queria que eles fossem para o mar e sofrer a tormenta. É difícil a gente entender isso, porque muitas vezes a gente quer um Jesus que nos tire da tormenta, não um Jesus que nos mande para ela. Muitas vezes nós esperamos um Jesus que quando nós nos debruçamos na nossa cama ou fazemos as nossas orações, nós esperamos um Jesus que nos livre das dificuldades, não um Jesus que nos mande para ela. Só que, nesse texto, que salta aos olhos, pelo menos para mim, a minha compreensão, é que Jesus estava muito interessado que aqueles discípulos fossem para a tormenta. Eu quero chamar a sua atenção para isso essa noite. Porque há situações na nossa vida, meus irmãos, que não é o diabo que cria, é Deus. Tem situações na nossa vida de dor, de tormenta, de dificuldades, que nós passamos não porque nós somos infiéis a Deus, mas porque nós estamos trabalhando para Deus. E nós precisamos ter essa clara compreensão. Jesus sabia o que eles iriam passar diante daquele mar, mas mesmo sabendo da dificuldade, Jesus ordena, Jesus os empurra, Jesus é enfático nisso. Vocês devem ir. Vocês devem ir para onde? Para a bonança? Vocês devem ir para onde? Para longe das dificuldades e dos problemas? O que o texto nos mostra não é isso. O que o texto nos mostra é um Jesus que empurra aqueles homens, aqueles discípulos, exatamente para as dificuldades que lhes sobrevêm. Então, meus irmãos, a minha palavra aos irmãos essa noite é exatamente isso. O que é que Jesus tem para nos ensinar diante da tormenta? O que é que Jesus tem para ensinar para mim e para você diante das ondas contrárias, diante de um mar revolto, diante das dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida? Esse texto, nós conseguimos captar lições
preciosíssimas aqui para a compreensão de que Deus quer trabalhar conosco diante das tormentas e das dificuldades da nossa vida. A primeira lição que eu aprendo está aí no verso de número 26. Jesus então despede os discípulos, eles vão para dentro do barco, eles vão para dentro do mar. A expressão aí, o verso 24, já estavam alguns estádios, ou seja, possivelmente eles já estavam no meio do mar da Galileia. Na quarta vigília da noite, um tempo que compreendia mais ou menos entre 3 a 6 horas da manhã, Jesus vai ter com eles. E como que Jesus faz isso? Jesus vai ter com ele andando por sobre as águas. E é lógico que a expressão dos discípulos ao verem andando por sobre as águas não foi outra a não ser exclamar: é um fantasma. Verso número 26. Mas Jesus começa então ali, naquele momento, a trabalhar com os discípulos e a ensinar-nos algumas grandes lições. A primeira lição, portanto, que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite é esta: nem sempre, aquilo que vem ao seu encontro é mais um problema para te derrubar. Às vezes, aquilo que vem ao seu encontro é livramento e bênção de Deus para trazer solução para a sua vida. Amém, meus irmãos? A gente tem a mania de confundir solução com problema. Já percebeu isso? A gente tem mania de confundir as coisas. Jesus estava vindo até esses discípulos, e esses discípulos olharam para Jesus e não viram solução, eles viram problema. Quando o mar está revolto, quando as coisas não vão bem na nossa vida, a primeira impressão que eu e você podemos ter é de mais um problema vindo, não é? É quando as coisas no nosso trabalho não estão bem, e um belo dia a gente chega lá e a gente é levado a uma sala e dito assim para nós: olha, você pode juntar suas coisas, se apresentar lá ao RH, você não continua mais com a gente. É quando a gente está tão confiante em alguma coisa, e quando a gente pega a mão para fazer, e quando a gente vai com toda a veemência fazer aquilo, às vezes alguém chega para nós e fala: não é assim, não vai dar certo, não é desse jeito. Às vezes algumas portas que se fecham na nossa vida, a gente entende como fantasma. Já percebeu isso? A gente entende como dificuldade, a gente entende como problema. Mas nem tudo aquilo que se apresenta a nós diante das tormentas da nossa vida é problema. Às vezes é a solução de Deus sobre a nossa vida, só que a gente não entende aqui naquele momento. Jesus estava chegando para dar um basta na tormenta. Jesus estava chegando para dar um fim no problema. Mas eles não conseguiram ver uma oportunidade. Eles só viram mais um problema. Eu fico pensando, aqueles discípulos dentro daquele barco, já todos muito experientes, dizendo: já se não bastasse as ondas serem contrárias, nós estarmos aqui lutando com esse barco, agora vem esse fantasma para nos assombrar. Às vezes, quando as coisas vão de mal a pior na nossa vida, nós temos a capacidade de olhar muitas soluções de Deus como problemas para a nossa vida. Então deixa eu dizer algo para você: nem sempre a perca de um emprego é um problema. Nem sempre a doença que bate à nossa porta é um problema. Nem sempre aquilo que nós planejamos e não dá certo é um grande problema para a nossa vida. Às vezes é um grande livramento de Deus sobre a nossa vida. Só que diante da tormenta a gente tem dificuldade de enxergar isso. É lógico. Eles estavam tão preocupados com aquilo que estava acontecendo ao redor deles que eles não conseguiam ver oportunidade. Eles viam mais um problema, mais uma dificuldade. É um fantasma. Ouça o que eu vou dizer para você essa noite, no nome de Jesus. Jesus muitas vezes vai vir ao seu encontro diante da tormenta, diante da dificuldade, para dar solução. Cuidado para não achar que aquilo que Jesus traz como solução para a sua vida é mais um problema, mais um fardo para você carregar. Não é. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quando nós entregamos completamente a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos ter uma certeza: que Ele cuida de cada detalhe. Cada detalhe.
Deus cuida da nossa vida, meu irmão. Deus nunca nos abandona, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a tormenta, em qualquer que seja o mar revolto e bravio. Deus nunca nos abandona. Deus sempre está com seus braços abertos, prontos a nos acolher, a nos receber. A poesia Pegadas na Areia mostra enfaticamente essa realidade. Muitas vezes nós achamos que nós estamos andando sozinhos, mas na verdade não, é Deus quem está nos carregando no colo. Porque existem momentos da nossa vida, meu irmão, que tudo que sobra é fé, mais nada. E são nesses momentos que a gente começa a entender com mais clareza o que Paulo escreveu aos Efésios. Quando ele fala que o escudo da fé é o que deve proteger a nossa vida. Porque tem momentos na nossa vida que vai tudo. Que vai esperança, que vai dinheiro, que a gente não vê solução, que a gente não vê escapatória. São nesses momentos que o que permanece em nós é somente a fé. A fé de um Deus que está cuidando de nós. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que sempre está de olho em nós. Um Deus que não nos manda para a tormenta e nos deixe lá, sofrendo, martirizados. Mas é um Deus que entra conosco, é um Deus que vai ao nosso encontro. É o Deus que nos protege, é o Deus que nos carrega no colo. Essa é a realidade desse texto. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa solução. Por quê? Porque o mar está revolto. Então, diante dos grandes dilemas e problemas da sua vida, cuidado para não confundir solução com problema. Jesus estava chegando, e ele estava chegando para dar um fim na tormenta. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Diante da tormenta da nossa vida, é importante nós olharmos para Jesus, olharmos firmemente para Ele, para o Deus do qual nós servimos, e entendermos que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, às vezes até sem a gente entender. Porque nem tudo na nossa vida que acontece a gente entende, né, gente? Ou é assim só comigo? Nem tudo que às vezes acontece na nossa vida a gente entende. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente questiona a Deus. Igual o Jó, né? Deus, o que está acontecendo? E Jó tinha quilate para poder fazer isso, né? Porque o testemunho que ele recebeu da parte de Deus foi extraordinário. Nenhum outro homem na Bíblia nós encontramos isso. Deus chega para o diabo e fala: olha o meu servo Jó. Olha como ele é justo, olha como ele é fiel, olha como ele é temente a mim. Se tinha alguém para dizer que esse cara era nota 10, era Deus. E Deus disse isso a respeito de Jó. Contudo, ele passou por cada problema, por cada tempestade, por cada dificuldade. Em momentos assim, a gente precisa aprender a descansar em Deus. A descansar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Porque é só isso que nos resta, meus irmãos. Meu tio Ademar, ele disse algo para mim que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, que a gente só consegue ver até a curva. A gente não consegue ver depois da curva. Tem coisa que está depois da curva, meu irmão, que você não vai ver. Tem coisa que Deus vai trabalhar com você lá na frente. Tem coisa que nós precisamos passar para que Deus trabalhe o nosso caráter, trabalhe as pessoas, até pessoas que estão em volta, nos olhando, até pessoas que estão próximas a nós. Tem coisas que Deus trabalha com a igreja, que às vezes a gente não entende o porquê disso. Por que dificuldades, por que problemas, por que provações? Mas é diante das provações, dos problemas, das dificuldades que nós crescemos, que nós evoluímos. É a maneira de Deus tratar conosco, meus irmãos. Por isso que a Bíblia é enfática em nos afirmar que Deus é ninguém, ele mesmo não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas Deus prova. E qual a diferença de tentação para provação? Simples. A tentação visa a sua queda, visa a sua ruína. A provação visa o seu crescimento. Simples assim. Deus enviou aqueles discípulos para a provação, não para a tentação. Eles estavam num processo de amadurecimento, de crescimento. E a tempestade era necessária naquele momento. Existem momentos na nossa vida que a tempestade é necessária, meu irmão. Existem momentos na nossa vida que ficar de cama um pouquinho é bom.
Existem momentos na nossa vida que ficar só olhando para a parede sem querer ver ninguém, isso é importante para o nosso crescimento. Contudo, nós devemos ter a nítida certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, amém, meus irmãos? Nunca nos abandona. Jesus não é só o Jesus que disse, ide por todo mundo. Jesus é o Jesus que disse também, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma garantia extraordinária para nós. É isso que nos conforta diante das tormentas da vida. Portanto, acredita em Deus, deixa que Ele conduza o barco da sua vida e olha, cuidado, porque muitas coisas que você vai ver diante das tormentas da sua vida e você vai olhar, é fantasma. Não, não é fantasma, é Deus dando livramento, é Deus dando escape. É a solução chegando, mas às vezes a gente não consegue ver. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender essa noite. Segunda lição, verso de número 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse o quê? Como é que está no seu texto? Como é que está na sua Bíblia aí? Vem. Como é que ele disse mesmo? Vem. O Verender Hernandes escreveu um artigo extraordinário. Falou sobre a oração mais ousada da história. Eu quero parafraseá-lo dizendo que esse é o pedido mais ousado da história, ao meu ver. A expressão no verso número 27... Se tu és, Senhor, às vezes para nós essa resposta de Pedro sugere provar a Deus, provar a Jesus. Mas quando a gente vai estudar o original, não é muito essa ideia que o texto apresenta. Pedro aqui não está duvidando de Jesus. Será que é o Senhor mesmo? Ah, então prova. Manda eu ter contigo por sobre as... Não é essa a ideia do texto. O texto está sugerindo para nós aqui o seguinte... Já que é o Senhor, já que é Jesus, manda eu ter contigo por sobre as águas. Aqui não é dúvida, aqui é confiança. O que Pedro estava dizendo para Jesus aqui é o seguinte, eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor tem todo o poder, e me faz andar por cima da tormenta. Às vezes, meus irmãos, diante das tormentas e dificuldades da vida, nós devemos fazer esse pedido ousado. O pedido ousado de dizer ao Senhor, eu sei que eu estou passando, Senhor. Eu sei quais são os problemas, dilemas e dificuldades da minha vida. Eu sei o que eu estou sofrendo. Mas eu tenho a ousadia de chegar para o Senhor e falar, eu diante das tormentas da minha vida, eu sei que eu posso andar altaneiramente. Eu sei que eu posso andar acima. Eu sei que eu posso andar por sobre as águas, porque eu sei quem é o Senhor e o que o Senhor tem poder para fazer na minha vida esta noite. Há um teólogo do século XVII chamado A.W. Tozer, ele disse isso, que Jesus gosta de convites assim, de pedidos ousados, de questões ousadas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Pedro de forma brilhante, extraordinária, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Deixa eu dizer algo para você. Você pode estar na tormenta, mas você não precisa passar a tormenta. Pegou isso? Você pode estar em luto, mas você pode estar no momento de luto, mas não necessariamente você precisa viver em luto. Você pode estar na tormenta, mas você pode, com Cristo, viver e andar por cima dela. O que a Bíblia diz? Quando Jesus chega e eles entendem, e Jesus fala, não, calma, tem de bom ânimo. Jesus sempre, de uma forma muito simples, ele sempre dizia isso, né? Calma, tem de bom ânimo, sou eu. Já que é o Senhor, eu não quero provar disso. Eu sei que está um caos aqui. Eu sei que as coisas estão saindo fora do lugar. Eu não sei nem o que vai dar. Mas eu sei de uma coisa, eu quero andar por cima disso, sobre isso. E o pedido de Pedro sugere uma resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é? Vem. Quero dizer isso para você.
que diante das piores tormentas da sua vida, você pode ter as suas maiores experiências com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Diante das piores tormentas da sua vida, você pode provar das suas maiores experiências com Deus. Cita outro homem que andou sobre as águas, a não ser Pedro e Jesus. Era o pior momento da vida dele. Talvez era o pior momento daquele instante. Mas ele teve a ousadia de dizer: eu quero andar, eu quero provar aquilo que ninguém provou. Sabe por que Jesus às vezes nos manda para a tormenta, meus irmãos? É porque lá na tormenta a gente prova aquilo que ninguém nunca provou. Meu irmão, a cura vem só diante da enfermidade. A gente sabe que Deus ressuscita é na morte. A gente sabe que Deus abre portas é diante de portas fechadas. Muitas vezes é diante de tormentas e dificuldades da nossa vida que Deus se apresenta, que Jesus se apresenta como esse, que nos dá escape, que nos dá livramento. E a resposta de Jesus é extraordinária, meus irmãos. Porque Jesus, como em outras oportunidades, poderia ter repreendido Pedro. Que é isso, Pedro? Que pedido é esse? Eu sou Jesus, você não, fica no seu canto. Deixe que andar sobre as águas é comigo. Você não pode fazer isso. Jesus poderia ter repreendido Pedro, como ele fez em muitas outras ocasiões. Mas ele não fez. Diante do pedido ousado, ele também nos dá uma resposta ousada. Se você quer, diante da tormenta, provar aquilo que ninguém provou, ter experiências extraordinárias que ninguém teve, a resposta de Jesus para você é essa noite: vem. Você quer ver essa cidade salva? A resposta de Jesus para você é: vem. Você quer ver a sua família salva diante de todas as dificuldades e todas as possibilidades, quaisquer que sejam? A resposta de Jesus para nós sempre vai ser essa: vem. Nós podemos provar algo extraordinário de Deus, mesmo nos piores momentos da nossa vida, meus irmãos. Olha para a cruz. Jesus crucificado, ao lado dele 2 ladrões. Um ladrão começava a falar impropérios, começava a blasfemar, e do outro lado alguém começa a defender. Alguém que na cruz, morrendo ao lado de Jesus, reconhece o seu pecado. Nós estamos aqui com justiça. Estamos pagando aquilo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Vem. Vem. Qual de nós, por melhor que fôssemos e pudéssemos imaginar que é um ladrão morrendo ao lado de Jesus, estaria cheio, empanzinado do poder e da graça de Jesus? Isso nos ensina que nem sempre a pior hora da nossa vida tem a capacidade de arrancar de nós o que há de pior dentro de nós. É geralmente na pior hora da nossa vida que sai, que borbulha, que vem à tona o melhor de dentro de nós. Nós sabemos que nós podemos superar os nossos desafios diante de grandes problemas e de grandes dificuldades. É quando todo mundo acha que para ele não tem jeito mais, é que Deus nos põe de pé, como um Deus que cuida da nossa vida. Sabe por quê? Porque diante da tormenta Ele nos faz andar por sobre as águas. Qual que é a sua tormenta essa noite, meu irmão? O que está te incomodando aí? O que vem te batendo há tanto tempo que você precisa hoje colocar diante de Jesus? Às vezes, diante das dificuldades que nos sobrevêm, a gente não tem essa ousadia que teve Pedro, né? Será que eu posso? A resposta de Jesus é: você pode. Você pode, mesmo tendo filhos fora da igreja, ter um lar de paz. Você pode, mesmo tendo uma enfermidade, viver bem na face da terra. Você pode, mesmo tendo dificuldades e problemas lá no seu emprego, ainda assim levantar com toda a força na segunda-feira e dizer: graças a Deus, eu tenho um emprego, eu vou trabalhar hoje. A resposta de Jesus para Pedro foi essa: você quer provar, Pedro? Você quer provar do que
ninguém provou. Você quer viver o que ninguém viveu. Você quer ver o que ninguém viu. Vem então, vem que eu vou te mostrar. Aproveite os piores momentos da sua vida e se surpreenda. Surpreenda você mesmo. Aproveite as piores dificuldades da sua vida e vença você mesmo. Saiba que o desejo de Jesus sempre vai ser esse. Será que eu posso? A resposta de Jesus é: vem, você pode. Existem tormentas na nossa vida e as tormentas são difíceis. Pedro começa então, desce do barco, diz o texto no verso 29, e começa a andar por sobre as águas e começa a ir ter com Jesus. Só que, verso número 30, diz o seguinte, que quando Pedro começa a andar por sobre as águas, ele começa a ficar maravilhado. Todavia, ele começa a reparar na força do vento. Ele começa a olhar, porque o texto não sugere que o mar estava calmo. Quando Pedro desce do barco, o mar ainda continua agitado. Então, meu irmão, nem sempre quando nós temos Jesus na nossa vida, as coisas vão sempre estar bem na nossa vida. Às vezes Jesus pode estar presente, mas o mar ainda continua revolto. Às vezes Jesus pode estar pertinho de você, mas mesmo assim a doença ainda prevalecer. Às vezes Jesus pode estar dentro de você de maneira ardente, mas mesmo assim as dificuldades podem lhe sobreviver. Todavia, Pedro desce e começa a andar, ele começa a ficar maravilhado, só que ele começa a olhar a força do vento. Ele começa a olhar em sua volta e ver que o mar está revolto. E ele faz algo que nós nunca podemos fazer. Olhe bem para mim aqui essa noite. Todo mundo que tira os olhos de Jesus afunda. Todo mundo. Sabe por que você afundou no seu casamento? Porque você tirou os olhos de Jesus. Sabe por que você afundou na sua vida profissional? Porque você tirou os olhos de Jesus. Sabe por que você afundou nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual? Porque você tirou os olhos de Jesus. Existem pessoas que estão vendo o mar revolto em sua volta, e isso chama mais a sua atenção do que a presença de Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda mesmo, gente. A gente afunda mesmo. Existem pessoas que estão tirando os olhos de Jesus, estão olhando para as dificuldades, para os problemas, para o mar que está revolto. Está olhando para um lado e vendo que esse mês não vai dar para poder pagar essa conta. Está olhando para o outro lado e está vendo assim, será que aquela cura realmente vai vir? E vai olhar para o outro lado e vai começar a enxergar essas coisas. Quando a gente começa a se concentrar nos problemas e nas dificuldades que nos sobrevêm, a gente começa a afundar, gente. Algo que Deus tem me ensinado muito esses dias é não tirar os olhos de Jesus. Não importa qual seja a circunstância, porque eu sei, no dia que eu tirar, eu vou afundar. Eu vou afundar. Será que você, por algum momento da sua vida, não está tirando os olhos de Jesus? Será que você não está tirando os olhos de Jesus e confiando mais na sua própria capacidade? Será que você não está tirando os olhos de Jesus, está colocando toda a sua confiança mais na sua própria capacidade, no seu próprio conhecimento? Será que você não está tirando os olhos de Jesus e colocando os olhos em pessoas? Será que você não está tirando os olhos de Jesus e está colocando os olhos na sua conta bancária? Será que você não está tirando os olhos de Jesus e olhando o mar que está revolto? Pedro, quando começa a olhar o mar em sua volta, ele começa a submergir. Ele começa a afundar. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos ter a compreensão de como é andar a nossa vida cristã ao lado de Jesus, nós nunca tirávamos os olhos dele. Nós nos concentraríamos nele, somente nele. Por isso, o pastor de vocês aqui não usa gravata, graças a Deus. Ora para a minha igreja lá também aplicar isso aí, tá? Que bom, né? Pescoço livre hoje, já? Que benção.
Às vezes a gente vem e olha e se concentra mais na gravata que o pastor que está torto do que no sermão que ele está pregando. A gente olha mais aquilo que está em volta do que naquilo que Jesus quer falar conosco. Toda vez que a gente faz isso, o que acontece, gente? A gente afunda. Aí, Pedro grita: salva-me, Senhor, estou afundando. Eu tirei os olhos do Senhor e eu comecei a olhar o mar que está revolto à minha volta. Eu tirei os olhos do Senhor e comecei a olhar mais para a minha própria capacidade. Eu tirei os olhos do Senhor e eu vi que as coisas não estão indo bem. Salva-me, Senhor. E prontamente, verso número 31, Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé. Por quê? Por que duvidou? Irmão, por que a gente duvida tanto, hein? Por quê? Por que a gente sabe que Deus tem poder, mas parece que Deus tem poder só para fazer na vida do outro, não na nossa? Parece que Deus tem poder para levantar o outro, não para nos levantar. Às vezes a nossa vida é assim. Você crê em Deus? Sim, crê. Você acha que Ele é todo poderoso? Sim. Você acha que Deus pode curar? Sim, Ele pode curar. Mas é quando vem uma enfermidade sobre a nossa vida, a gente fica tão preocupado que parece que a nossa fé está mais para o outro que para nós mesmos. Pedro, por que você duvidou? Você tinha todas as oportunidades para provar aquilo que ninguém nunca provou na face da terra. Eu te levei para a tormenta para te ensinar coisas extraordinárias. Eu te empurrei, eu ordenei que você fosse para o mar revolto para que você pudesse experimentar experiências das quais você nunca vai experimentar. Mas por que você duvidou? Meu irmão, em nome de Jesus, por que você duvida daquilo que Deus tem para fazer através de você? Por que você acha que você não é capaz? Por que você acha que Deus pode fazer na casa do outro, mas não pode fazer na sua? Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, por que vocês duvidam? Por que duvidam daquilo que Deus pode realizar através desta igreja, através da vida de cada um de vocês? Ah, Pedro, por que você duvidou? Às vezes Deus nos chama para vivermos momentos extraordinários. Mas sabe por que não acontece? Porque a gente duvida. Porque a gente duvida. Na nossa igreja, nós construímos o templo lá atrás e nós iríamos entrar para o novo templo, já foi em dezembro de 2013, inauguramos, igreja bonita, tudo certinho, só que os bancos eram aqueles bancos ainda já desgastados com o tempo. Quantos anos tinha aqueles bancos, Ronaldo? A idade do casamento da Josilaine. Então tem muito tempo. Eu fiz aqueles bancos do casamento da Josilaine. Olha aí, ó. Quem não conhece a Josilaine, depois você pergunta para alguém, você vai conhecer. Alguns anos. 16 anos. Por aí. Aí, pastor, vamos entrar, mas eu falei, não, irmãos, vamos entrar com os mesmos bancos, não vamos fazer mais conta. A gente já gastou muito, o pastor tem um pouco disso, né? Chega de gastar, vamos parar um pouco. Não aguento gastar mais, vamos entrar com os mesmos bancos. Aí chegou um irmão perto de mim e falou, pastor, a gente não pode fazer isso. Nossa, a igreja está tão bonita, por que a gente não entra com... Por que a gente não compra as cadeiras? Eu falei, irmão, porque a gente não tem um centavo no banco. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer, pastor. Eu dou uma cadeira, o outro dá. E sabe que Deus faz essas coisas comigo, tá, gente? Tem hora que dá uma louca assim, eu vou e tomo atitude, depois eu levo para o conselho. Eu falei, meu Deus. Aí eu não durmo à noite, né? Aí eu cheguei lá, o presbítero, o tesoureiro, olhamos, trouxemos um cara lá do Rio, mostrou a cadeira bonita, tal. E vamos lá, vamos comprar essa cadeira. Quantas cadeiras são? São 200 cadeiras. E aí, como é que vai ser para pagar isso? Eram mais de 20 mil reais, para quem não tinha um centavo. Mais de 20 mil reais. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, vamos comprar? Ele, vamos. Eu falei, se o tesoureiro topou, eu estou mais tranquilo. Topamos, compramos. Aí a gente não dorme, né, pastor, no outro dia, né? Que você fala assim, quem resolveu isso foi eu, o tesoureiro, não foi o conselho.
Como é que eu apresento isso para esses homens agora? E eu marquei, eu falei, eu quero que os presbíteros cheguem uma quarta-feira antes do culto e tal, que eu quero conversar aí. E eu achei interessante que eu cheguei em casa, aquele dia eu cheguei e falei para a Priscila, eu falei, eu comprei 200 cadeiras para a igreja, 20 mil reais. Ela, você é doido? Como é que você fez isso? Eu falei, não sei, eu fiz. E eu peguei a cadeira, eu coloquei lá na frente, e quando eu cheguei para a reunião, eles já estavam lá, os presbíteros, todo mundo rodeando a cadeira, olhando de um lado, do outro. E aí, irmão, gostaram da cadeira? Muito bonita, né, pastor? Pois é, a gente está querendo comprar essas cadeiras aí. Que bom e tal. Eu falei, irmão, na verdade a gente não está querendo comprar, na verdade a gente já comprou. E eu quero só o aval de vocês. Se vocês falarem que não, eu ligo para o rapaz, eu desfaço tudo, meu nome. E eles disseram para mim, de forma unânime, eram 5 presbíteros na época, pastor, nós vamos comprar, nós vamos pagar isso. Aí, para não ficar só naquilo, um dos presbíteros que estava na reunião viu um logotipo atrás, bonito, na cadeira, bordado. E esse logotipo aqui, pastor, vai vir na cadeira também? Eu falei, não, irmãos, esse valor é só da cadeira, se a gente for, vai ficar mais ou menos um outro tanto, e a gente não tem dinheiro nem para comprar a cadeira, quanto mais para fazer. Pastor, pode mandar colocar, porque só isso aí eu vou pagar do meu bolso. Irmãos, nós compramos 200 cadeiras para a igreja, e nós nunca devemos nenhum centavo para ninguém. Quando nós terminamos de pagar as cadeiras, a igreja tinha um saldo quase que igual àquele que nós tínhamos quando nós iniciamos a construção. Aí você fala assim, como isso? Eu não sei. Eu sei que o meu Deus me faz andar por sobre as águas. Ele tem interesse em dizer, vem. Eu sei que você pode fazer. Por favor, gente, estou falando para ninguém sair daqui, dar um cheque aí e comprar um carro novo, tá? Por favor, me ajuda aí. Eu estou dizendo que quando nós nos dispomos para fazer a obra de Deus, Deus faz, irmão. E eu tenho aprendido algo nesse tempo de ministério, esse pouco tempo de ministério que eu tenho. Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de disposição. Quando Ele acha pessoas dispostas, o dinheiro Ele manda. As coisas acontecem. Deus envia, meu irmão. O que Ele quer ver aqui essa noite é disposição. E Ele pode contar com você? Amém? Amém. Pedro, você quer provar, Pedro? Quero, Senhor. Mas eu olho para o lado, para o outro. Eu olho a conta bancária que não dá. Eu olho aquilo que não tem jeito. Eu olho aquilo outro. Pedro, por que você está duvidando? Olha o que eu já estou fazendo. Olha como que eu já estou operando. O que eu quero de você é, faz. E deixa que o resto eu tomo conta. Deixa que eu faço. Deixa que eu realizo. Por que a gente duvida, gente? Por que a gente tira os olhos de Jesus? Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar, aí a gente tem que gritar mesmo, Senhor, eu estou afundando, me salva aqui, porque eu tomei uma decisão aqui que não deveria ter tomado, eu tirei os olhos do Senhor, eu achei que eu poderia fazer com a minha própria força, eu achei que as coisas poderiam acontecer segundo a minha vontade. E glória a Deus, que Jesus é misericordioso, glória a Deus, que Ele é o Pai de fato amoroso para com as nossas vidas. Jesus, depois de dizer isso para Pedro, por que você duvidou? Você tinha tudo para provar de algo extraordinário, mas você duvidou e você está afundando. Mas eu posso te reerguer. Subindo ambos no barco, Jesus estende a mão, toma Pedro, ambos sobem no barco. E agora Jesus faz com que o vento cesse. E aquele ambiente, que era um ambiente de tormenta e de dificuldade, se torna um ambiente de paz, da graça de Deus. Sabe o que é extraordinário, gente? É que apesar da nossa pequena fé, que apesar de que às vezes, diante das tormentas da nossa vida, a gente mesmo assim fraqueja, a gente mesmo assim não confia inteiramente, mesmo fazendo isso, Jesus continua acreditando em nós.
Jesus não deixou Pedro em momento algum. Pegou ele pela mão, colocou dentro do barco e cessou o vento. Ele deu um basta na tormenta. Aquele ambiente que outrora era um ambiente causticante, um ambiente inclemente, agora se torna um ambiente de paz, um ambiente de refrigério e um ambiente de calmaria. Eu não sei qual é a sua tormenta essa noite. Eu não sei se a tormenta está dentro de você ou fora de você. Eu sei que eu conheço um Jesus que essa noite pode dar um fim nessa tormenta. Eu sei de um Jesus que pode essa noite dizer assim, acabou. Eu conheço um Jesus que pode erguer aqueles que estão prostrados. Eu sou fruto disso, meus irmãos. Eu conheço um Jesus que pode restaurar aqueles que estão precisando de renovo. Eu conheço um Jesus que pode trazer comunhão de novo para você. Basta que você olhe para Ele e não tire os olhos dele. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Essa noite quero convidar você que está aqui, que está vivendo alguma tormenta na sua vida. Eu não estou vindo dizendo para você que você precisa dizer isso para ninguém, relatar isso a mim. Não. Você precisa colocar isso hoje diante de Jesus. E colocar isso nas mãos dele. E falar, Jesus, esta noite eu posso até sair daqui. As coisas ainda podem permanecer, mas eu vou andar por sobre isso. Isso não vai me afetar mais. A vida é cheia de percalços. Eu queria muito dizer para você assim, vem aqui na frente, eu vou colocar a mão na sua cabeça, você vai sair daqui e nunca mais vai ter problema. Mas isso seria uma mentira. Eu não vou fazer isso, mas eu vou dizer para você que é possível, diante de cada dor, de cada tormenta, de cada dificuldade, você não ser atingido por isso. O desejo de Jesus é que você prove aquilo que você nunca provou da parte de Jesus, diante das tormentas que lhe sobrevêm, diante do desemprego que está batendo a sua porta, diante das coisas que estão saindo fora do seu controle, mas não fora do controle de Deus. Esta noite, eu quero convidar você, essa noite, a dizer isso, Senhor, hoje, eu estou me entregando para o Senhor, e eu vou viver acima desta tormenta. Isso não vai me atingir mais. A partir de hoje, eu vou dar um basta nisso. E eu sei que lá na frente, eu vou provar o que eu tenho que provar, vou viver o que eu tenho que viver, vou aprender o que eu tenho que aprender. E lá na frente, o Senhor vai trazer calmaria novamente ao barco da minha vida. Esta noite, o meu convite para você é esse. Quais são os tormentos que sobrevêm sobre a sua vida? O que está dentro de você ou fora que você hoje precisa colocar diante da presença de Deus? Parar de confiar em você mesmo? Ter mais fé? Experimentar aquilo que ninguém experimentou? Eu não sei. Eu quero te convidar a colocar isso diante de Jesus. Vamos fazer isso essa noite? Se você tem esse desejo, não precisa sair do seu lugar, só põe a mão no seu coração e a gente vai orar junto. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que não desiste de nós. Por isso que o Senhor trabalha com a gente. Por isso que o Senhor molda o nosso caráter. Por isso que o Senhor nos ensina. Agora, tem coisa que a gente só aprende diante da tormenta. Tem coisa que a gente só aprende vivenciando. Ó Deus, nós colocamos essa noite a nossa vida diante do Senhor. Há irmãos meus aqui essa noite que estão passando por momentos de tormentos. O barco desses irmãos estão sendo açoitados pelas ondas.
Pai, primeiro, ensina para eles o que eles precisam aprender. Segundo, faça com que eles, nesse momento, provem de ações extraordinárias de Deus em seu favor. E, ó Pai, dá um basta na tormenta essa noite. Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos que aqui estão essa noite. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga bonança diante dos mares que estão revoltos em nossa vida. Colocamos, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos essa noite, confiados no Senhor. E cremos que nada está fugindo do propósito, do controle do Senhor. Tudo está em Tuas mãos. Por isso, ó Deus, como servas e servos do Senhor esta noite, nós acreditamos nisso. E por isso nós entregamos por completo ao Senhor. Deus, perdoa a nossa falta de fé. Perdoa, Deus, pelas vezes das quais nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a afundar. Nos restaure, nos coloque no barco, nos coloque de pé novamente. Nos faça viver para louvor, honra da Tua glória.